E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Bike, mas especificamente pra gente falar da evolução corporal de Hanayama, que por sinal eu estou com probleminhas aqui, muitos problemas na verdade, pra conseguir trazer esse vídeo. Nem sei se eu vou conseguir postar hoje. Se você está vendo aqui agora, porque deu alguma coisa certa. Se você tá vendo aí, no caso, no sábado. E o fato é que simplesmente foi uma catástrofe. Deu muito problema, chuva pra todo lado, gente morrendo, desabamento, gente desabrigada. Tá um caos, tanto no meu bairro, como também em outros bairros vizinhos, cidades, municípios, tudo. Nossa, foi muito problema. Mas tô aqui tentando fazer mais um vídeo pra vocês. E também tentar desopilar de muita coisa que está acontecendo. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance da nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, vou deixar um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Então deixa de resenha, deixa de rolar e vamos ao que interessa. No caso, pessoal, vamos falar sobre Hanayama, Kaoru Hanayama, que tem sim uma evolução corporal, porém uma evolução corporal que podemos dizer quase que não tão visual, porque ele é um cara que nasceu para ser forte, então desde o princípio ele não precisava treinar, e por ele não precisar treinar, ele não precisa tanto crescer sua musculatura, crescer tanto o seu corpo em si. O corpo dele já vai crescendo por si só, o cara vai ficando forte pra caramba. Isso pelas palavras de Yujiro, o próprio Yujiro acabou falando isso. Mas, chegando de início, vamos falar aí sobre a infância de Hanayama. E a gente vê ele como pirrainha, e ali com seus 2, 3 anos, ou até menos, eu não sei, mas já tá em pé e você já vê que ele já é truncadinho, velho. O pirraia já tava forte ali, Hanayama já tava ficando fortinho, até porque o próprio avô dele chega a dizer que quando ele nasceu, recém-nascido, tava ali no berço ainda, ele quebrou o dedo do avô dele. Então a gente chega à conclusão que Hanayama realmente é muito forte e ele nasceu para ser forte. Desde criança ele já era overpower pra caramba. Outra coisa interessante sobre isso é que ele sempre continuou a quebrar seus brinquedos, quebrar suas coisas. E quebrava sem realmente ter intenção de quebrar, sem querer de fazer isso. Até porque a gente acaba vendo um pouco mais sobre isso quando chegamos a outra parte aí. No caso, indo para o mangá Grappler Back. A gente vê ele com seus 10 anos de idade, onde Kizaki acaba explicando o que acontecia quando ele tinha 10 anos, que ele vivia quebrando as garrafas de Guaraná, até mesmo os seus brinquedos, seus livros. Ele acabava destruindo livros grossos com só a força da sua pressão, né? Pegava assim, arrancava tudo, e ele viu isso do seu quarto. E a gente acaba vendo aí como está o desenvolvimento do corpo de Hanayama. Ele está já maiorzinho, e você vê que mesmo ele com 10 anos de idade, mesmo ele pequenininho, ele tem bastante musculatura no seu corpo. Já está desenvolvendo mesmo sendo um pirralha. O cara literalmente tem uma evolução corporal rapidíssima para a idade dele. E não para por aí, porque a gente vai passando mais um tempo e vamos para 13 anos de idade de Hanayama, onde a gente vê ali até mesmo ele usando sua força, né, de pressão para explodir o braço do pai. E nessa hora é mostrado até mesmo no mangá Scarface. Vemos aí que Hanayama ele já tá maior, ele já cresceu, né, em altura, e também ele ganhou corpo, ele começou a aumentar tudo: perna, braço, tamanho, peso, gordura corporal, tudo nele começou a crescer. Inclusive o próprio rosto vai ficando cada vez mais grosseiro. Hanayama sempre foi grosseiro nas suas expressões faciais e até mesmo no corpo. E a gente vê que quando ele começa a apertar o braço do pai, tem bastante musculatura no corpo dele, como no caso o braço, o antebraço é bastante dividido, é bastante definido. Então o pirraia com 13 anos já estava bem forte, e até mesmo podendo rivalizar com o próprio Baki no início da saga dele, né? Não Baki com os 13 anos depois de lutar com o macaco, né? Porque ali ele já tá forte pra caramba. Mas o fato é que Hanayama evolui muito em pouquíssimo tempo. E isso se é provado depois que a gente vê Hanayama com seus 14 anos, quando foi lutar, no caso, contra a gangue rival lá do Yakuza lá, do cara lá que era nojento, e ele acabou indo lutar com os caras para provar que ele era um Yakuza de verdade, merecedor da tatuagem do Homem de Pedra, da família Hanayama. E sim, ele vai pra lá e a gente vê o quão grande ele tá muito maior. O cara cresceu insanamente em um
ano, apenas um ano, foi o suficiente para Hanayama ficar gigantão, cara. O cara ficou muito forte. As coxas, os quadríceps, músculo, cresceu tudo. E até mesmo me lembro do fato de que alguém perguntou: Kenny, por que tu não diz o peso de cada um? Porque não tem, tá? Toda a evolução de Baki em si, dos personagens em si, pouquíssimos momentos são dados os pesos. A gente vê em torneio Maximus, alguma vez a gente vê do torneio do Sumo lá, chega a ser mencionado. É muito raro dar os pesos. Os caras estão evoluindo, mas nem toda vez é dado os pesos. Então, pra eu não estar falando sobre os pesos de várias vezes, de várias coisas, vários detalhes, e aí praticamente quase outros pesos sem ter a informação deles, então eu resolvi não falar nenhum peso de nenhum momento da vida dos personagens. Mas o fato é que Hanayama cresceu mais, e a gente passa mais um tempo, a gente depois vê Hanayama em Grappler Baki ainda forte pra caramba, mas não tem quase mudança nenhuma no seu corpo, onde ele luta daí com o Katsumi, né? O tempo passa mais ainda, e vamos para quê? Para o mangá New Grappler Baki, onde a gente vê mais uma evolução dele. O cara tá maior, porém ele tá mais simétrico, ele tá um pouco com a sua musculatura meio diminuída. A perna dele dá uma diminuída, dá uma secada. Todo o corpo dele perde mais massa gorda e fica com mais massa muscular. Dá para entender que ele fibrou muito mais. Ele está muito mais fibrado. De todo esse momento que ele vai passando de Grappler Baki, né? Desde quando ele luta lá com os caras até agora, é tudo de fibrando. E ele chegou no ponto que ele fibrou até perder um pouco de massa gorda. Dá para ver aí quando ele está segurando o spec depois da luta dele. Em seguida, vamos para onde? Vamos para Baki Scarface. Por que eu escolhi Scarface? Porque, meu amigo, você viu o tamanho que o cara tá na maca? O cara tá insano. Inclusive, é dito que em Scarface, que no caso ele já tá com 19 anos, ele está tão forte, tão resistente, que seus ossos e músculos são difíceis de conseguir penetrar com a agulha. Tem que ser uma agulha grossíssima. O Kureha mesmo fica morrendo de cansaço depois de fazer a cirurgia dele. Quase que o Kureha morre para conseguir chegar lá no ponto onde tem que chegar no corpo de Hanayama. Então Hanayama tem uma resistência muito grande que até mesmo atrapalha para se fazer qualquer coisa no corpo dele. Inclusive o Musashi atesta isso, que não consegue parti-lo. E aí partimos para outro momento, que é Bakidou 1. Em Bakidou 1 a gente vê que Hanayama mais uma vez ele tá maior, ele cresceu mais, porém ele ganhou mais massa corporal, né, gordura. Dá pra ver que ele tá mais grosseiro, né, ele tá maior, tá com mais perna, com mais braços, com mais tríceps, bíceps. Tudo dele é grande, é sempre crescendo, esticando, engordando. Hanayama, a evolução dele é assim, é sempre ganhando mais massa. Não é tanto uma definição fibrosa como a gente tem com o Baki, com até mesmo Yujiro, Jack. É mais uma definição gorda mesmo, massiva, aquela musculatura massiva e bem preenchida. E aí, não paramos por aí, porém, é o último momento que a gente vê Hanayama sem camisa, né? Porque a última vez que a gente viu ele lutando foi, no caso, em Bakidou 2. Em Bakidou 2, a gente vê que ele aparece para lutar com um lutador de sumô. Inclusive, esse lutador de sumô, ele é bem grande e parece que tem mais corpo que o próprio Hanayama. Porém, temos que deixar claro aqui, Hanayama pesa mais que ele. Isso aí é um ponto que eu vou falar sobre o peso, porque é importante para analisar aqui. Na hora que aparecem os dois, o outro parece ser maior, mais gigantesco, só que o outro tem menos massa muscular, massa magra, do que Hanayama. Hanayama acaba pesando um pouco mais e com mais massa muscular, mesmo tendo praticamente o mesmo peso, o mesmo tamanho e tal. E aí é bem interessante que a gente vê que o peso dos músculos magros do Hanayama está maior, ou seja, o cara está muito mais forte do que o seu adversário, que parece ser gigantesco. E isso é engraçado porque quando a gente vê o Hanayama atacando o adversário dele, a gente percebe que o corpo do Hanayama é imenso, só não é imenso quando está de lado, né? É como se o Hanayama ele fosse mais largo e não tão grosso, no caso de profundidade, vamos dizer assim. Então o Hanayama cresceu mais, pelo que dá a entender, ele está crescendo ainda, por mais que ele esteja em um ponto limitado, segundo a própria obra, ele não está evoluindo tanto. Mas ainda assim, dá para perceber que Hanayama ele tem um certo crescimento de massa muscular, mas não é aquele
coisa absurda, né? Parece que realmente Hanayama ele parou de evoluir. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido toda essa análise aqui, todas essas informações. Espero que tenham gostado de relembrar aí dos momentos de infância, adolescência e até mesmo adulto do Hanayama. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!